Olá, boa tarde. O programa Mara Descomplica está começando e eu, Mara Bernardes, estou super feliz com essa audiência. Rio de Janeiro, Canadá, Quebec, BH, Minas, Bélgica, Salvador, Bavária, Alemanha, Texas, nos Estados Unidos, Joinville, Santa Catarina, Lagoa Preta, Bahia, Curitiba, Texas, Córdoba, na Argentina, Belém, estava sentindo falta de vocês. Que bom que vocês voltaram. Lagoa Preta, Bahia, Conceição do... Está dando interferência no meu áudio? Peraí, deixa eu arrumar aqui. Conceição do Jacuípe, Bahia, muito obrigada, boa tarde. Agora exatamente 11 horas e 57, acho que ainda está dando interferência. Não estou no site da rádio. Rodrigo, você está no site da rádio? Vamos lá. Agora, 11 horas e 57. O clima em São Paulo está sol, mas está friozinho. Depois vou perguntar para o Rodrigo, que eu não sei onde ele está. E eu quero agradecer muito a presença do Rodrigo. O Rodrigo é publicitário, treinador de comunicação, especializado em comunicação na área digital, e ele ajuda empreendedores, que é o meu foco aqui, faturar, né? Venderem mais seus conhecimentos pela internet sem ficarem refém das redes sociais. Que eu sou uma, viu, Rodrigo? Falei seu nome certo? Perfeito, Mara. Muito obrigado pelo carinho, obrigado pelo convite aqui para poder participar contigo hoje. A gente, na minha família, costuma dizer que o sobrenome ele só sai se você balançar a mãozinha. Então, o pessoal que assistiu o vídeo depois vai ver o exercício. O pessoal da rádio, imagina você balançando a mãozinha, igual um italiano. Para sair o giglio, tem que balançar a mãozinha, senão não sai. E aí, Rodrigo, conta pra gente como é a comunicação na era digital. É incrível, por exemplo, a gente está justamente aqui hoje, né, fazendo a transmissão desse nosso encontro aqui na rádio, e a gente poder também ter a webcam, a gente poder também se encontrar através de outras plataformas. Então, acho que na prática a gente está vivenciando que a comunicação mudou. Então, tem muita coisa diferente acontecendo, especialmente depois da pandemia. A gente basicamente evoluiu 10 anos em 1 ano, 2 anos de isolamento social e trabalho contra a pandemia do coronavírus. Aquilo que ia acontecer acabou acelerando, foi isso, não foi? Totalmente, totalmente. O brasileiro que antes ele tinha medo de, por exemplo, fazer uma compra online, hoje poucos são os que não fazem. Né? Especialmente no período que, por exemplo, ir para o mercado, meu Deus, era uma tortura. Você tinha que se encapar todo, aí você ia no mercado, aí você tacava álcool gel em tudo, aí voltava para casa, todo aquele processo de borrifar álcool. Então, tudo isso a gente começou a aprender a fazer de forma diferente. Então, a gente evoluiu muito a cultura digital nos últimos 2, 3 anos. Não dá para viver sem, né? Tem gente que fala assim para mim, eu não tenho vergonha nenhuma de fazer vídeo, né? Você já viu. Sim. Eu não tô nem aí, mando bala. Agora, tem gente que fala assim, eu não vou fazer vídeo, não dá. Falei, gente, não dá mais para viver sem isso. Mas não pode ser escravo, né, Rodrigo? Exatamente, é essa a ideia. Conforme a gente vai entendendo o contexto, fica um pouco mais fácil, né? Eu tenho uma jornada bastante longa aí de comunicação, e aí de 2015 para cá, especialmente no digital, mas não adianta a gente só ficar dizendo regras ou repetindo coisas que os outros gurus estão falando por aí. É importante a gente entender o contexto que a gente está vivendo, né? Então, o streaming, por exemplo, hoje faz parte da nossa vida. Sim. O streaming antigamente era apenas, por exemplo, a rádio tocando ali no aparelhinho. Hoje, a gente tem streaming de vídeo, que são muito mais pesados de carregar do que apenas o nosso som aqui com todo mundo que está ouvindo a gente. Então, é muito mais parte da nossa realidade hoje a gente poder assistir uma Netflix da vida. Antigamente, a gente tinha que ir na locadora do bairro, você lembra? Era! E depois eu...
Poder assistir aquele filme, lembra E disso? depois eu esquecia de devolver, pagava multa. Não sei se todo mundo que está ouvindo a gente passou por isso. Eu esqueci, aí você via lá e falava, esse filme eu vou ver. Aí você ficava numa fila de espera para os filmes que eram de estreia, né, gente? Olha, quem está aqui ouvindo a gente, pode mandar comentário, perguntas, a gente adora responder, tá? E, Rodrigo, o que você fazia antes de trabalhar com comunicação digital? Eu sou publicitário, desenvolvi minha carreira dentro do mundo da comunicação, das ideias, e eu era uma pessoa extremamente tímida. Ah, você contou, eu fiz um curso com o Rodrigo e ele falou que ele desenhava porque ele não gostava de ficar falando. Era a minha forma de me comunicar. Exato, exato. A gente precisa expressar as nossas ideias e encontrar uma forma que a gente se sinta mais seguro de fazer isso. E você ficou Hoje, com frio na barriga quando virou empreendedor? sem dúvida, né, Mara? Eu venho de uma família de servidores públicos, então, quando eu comecei a entender como empreender, né, eu me senti, caramba, não, peraí, mas eu não tinha aprendido o que era estudar, me formar e ter um bom emprego, então estudar e passar num concurso público, né, e desenvolver carreira servindo a pátria, mas conforme a gente vai entendendo que também dá para você empreender e você criar um negócio que vivencie os seus valores, que faz você vivenciar de fato o seu propósito. É gostoso demais, é um baita de um desafio empreender, mas é gostoso demais você poder viver, você construir um legado, construir a sua empresa com a tua cara, com a causa que você defende. E ver as pessoas se transformando, né? Porque o teu setor e o meu, eu vejo as pessoas falarem, Mara, eu consegui aplicar, Mara. Sair do cartão de crédito, você fala, não, cumpri o meu propósito. Sem dúvida, sem dúvida. Então, todos nós que vendemos conhecimento através da internet, né, eu sei que tem pessoas que estão assistindo a gente aqui que são também educadores financeiros como você, são professores, são terapeutas, coaches, todo mundo que tem um conhecimento pode, de fato, hoje formatar isso num produto digital, vender o seu conhecimento, seja em formato de mentoria, formato de aulas, enfim, dá para a gente estruturar isso. Hoje a internet nos permite ensinar pessoas do mundo inteiro. Exato. A gente só precisa entender como se comunicar nesse formato. Que a gente vai falar no próximo bloco. Né, 2010, lá de trás, é completamente diferente. Exatamente. Pessoal de Ibiriti, Minas, Santos, São Paulo, Irlanda, Índia, Estados Unidos, Califórnia, continua com a gente vai para um breve intervalo e voltamos já já. @Mara Descomplica. O programa Mara Descomplica voltou e eu quero dizer para você, pode mandar comentários, fazer perguntas ou no site da rádio ou no WhatsApp 31 98308 5976. E essa audiência está maravilhosa. São José do Rio Preto, São Carlos, Recife, Passo Fundo e Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, Balneário Camboriú, Floriano, no Piauí, Sarandi, no Paraná, Portugal, Lisboa, terra que eu amo, Indaiatuba, Ribeirão das Neves, Minas Gerais. Muito obrigada. E eu vou começar fazendo duas perguntas. Primeiro, onde você está, Rodrigo Diglio? E quais caras... Onde você fica? Agora, gente, eu não sei o que acontece. A gente balança a mão e o italiano sai. Diglio, a coisa sai, a coisa flui naturalmente. Eu estou aqui no Rio, Mara. Ele é carioca. Carioca, quando bate 20 graus, já quer fazer fondue e sair de bota, né? Já está de camisa aí de flanela. E quais as características da comunicação digital? O que a gente tem que... O que a gente olha e fala, essa é uma comunicação digital? Mara, são coisas que a gente vai percebendo ao longo, né? É importante a gente buscar a teoria, mas a gente também entender na prática isso hoje. Para a gente se comunicar no digital, a gente precisa trazer muito mais utilidade para as pessoas que estão ouvindo a gente. Então,
Durante a minha fase, né, que eu trabalhava ali com publicidade especificamente, eu sempre procurava diferenciar os produtos que eu estava vendendo, sempre, né, trazer uma campanha que seja extremamente criativa e tal. Hoje, as pessoas elas querem saber o quanto estar com você vai ser útil para resolver os meus problemas ou não. Tá. Marketing, de forma geral, sempre criou essa ponte, né, entre os desejos e necessidades das pessoas e os produtos que as empresas queriam empurrar. Só que hoje, especialmente quando a gente é a nossa marca, né, como a maioria das pessoas que estão ouvindo a gente aqui, que são empreendedores, querem vender desde produtos a serviços, a gente precisa mostrar para o público o quanto que a nossa solução, de fato, é útil para ela. A utilidade hoje é, de fato, o maior diferencial no meio de um falatório digital que a gente está tanto nas redes sociais, na internet, enfim, e muita gente oferecendo muitas coisas ao mesmo tempo. Então, quando você se destaca pela sua utilidade, você ganha notoriedade. Então, essa é uma das características da comunicação no digital. E quanto que ela é importante? Porque meu negócio aqui é faturar, você sabe que eu falo Sim. de finanças. O quanto que é importante essa comunicação no crescimento das empresas e, por exemplo, na pessoa física. Eu, por exemplo, atuo bastante como pessoa física, né? Sim, a comunicação, eu lembro do exemplo que a gente deu aqui no primeiro bloco sobre a locadora de bairro, né? Eu era apaixonado pela a Brothers Video, era o nome da locadora que tinha lá no meu bairro. Alô, Vila Valquíria, aqui na casa. E é muito bacana a gente começar a perceber como que as coisas aconteceram. A Blockbuster veio e engoliu a minha locadora de bairro preferida. Certo. Só que a Blockbuster ela também teve um fim. A Netflix engoliu a Blockbuster. E por que a minha locadora de bairro sucumbiu à Blockbuster e a Blockbuster sucumbiu à Netflix? Por causa da transformação digital. As empresas precisam se adaptar ao digital o tempo todo. Então, aquele medo da revolução industrial de, meu Deus, eu vou perder o emprego para uma máquina. Hoje, com a expansão da inteligência artificial, tem muita gente com medo real, porque sim, será substituído. Mas enquanto a gente não entender que essa evolução digital é uma ferramenta para, de repente, automatizar algumas questões operacionais, enquanto a gente pode utilizar todo o nosso conhecimento para acelerar algumas coisas e poder viver mais em paz com outras, a gente vai ficar dando murro e ponta de faca contra o desenvolvimento digital. A própria Netflix, que engoliu as locadoras, já está sendo engolida por vários outros streamers que estão aparecendo. Então, é uma mudança constante, né, Rodrigo? O tempo todo. A comunicação que funcionava, por exemplo, até na própria rede social, em 2015, 2016, quando eu comecei a empreender, é completamente diferente da maneira que você se comunica hoje no digital. Hoje, se você quer simplesmente fazer post de texto, isso não garante resultado algum. Você precisa ter a habilidade de se comunicar por vídeo, porque é a nova linguagem. Aqui, a gente, nesse momento aqui, a gente está conseguindo se ver. Então, a gente tem a comunicação não verbal. Galera do rádio, que ainda não está assistindo com a gente aqui pelo canal, pelo YouTube, não está tendo oportunidade de ver a gente no estúdio. Mas está ouvindo o tom de voz, está ouvindo a maneira da gente se expressar. Quando a gente soma isso com o vídeo, de fato, a gente consegue se conectar muito com as pessoas. Então, o barato que a rádio aqui hoje, ela proporciona, além da gente poder se ouvir, a gente também poder se ver. Então, a gente se conecta muito mais e a gente humaniza a nossa comunicação. Exato. Você vê o telefone. Antigamente, todo mundo telefonava, né? Hoje, quando alguém te telefona, você fala assim, nossa, por que ele não me mandou um WhatsApp? É verdade. Por que a pessoa me telefonou? Falo, gente, olha só. E isso foi um problema para as empresas de telecomunicações, né? Que despencou o faturamento deles. Sem dúvida. Hoje eles não podem vender mais minutos porque a gente mal quer falar no telefone. Exatamente. A gente Mas mal aí vem uma outra característica muito relevante do que você tinha perguntado. A gente precisa entender que o mundo é cada vez mais ágil. Então, os próprios vídeos que a gente utiliza na rede social ou na hora de uma sessão de vendas, enfim, eles precisam ser breves e objetivos. Para olhar, por exemplo, um TikTok da vida.
Sim. Existem 5 bilhões de usuários na internet. 1 bilhão de usuários está no TikTok. 20% da população mundial que está no digital está numa plataforma que você assiste assim, ó, passando o dedinho, Passando o durante dedo. 5 segundos de vídeo. Então, o conteúdo em rede social, de forma geral, hoje virou commodity. Então, a gente precisa voltar à essência do que é se comunicar, entender a necessidade do outro, se importar em ouvir o outro, e estabelecer essa conexão mais humanizada para que a gente desperte a atenção e interesse das pessoas. O passo número 1, eu acho que, inclusive para vender, é ouvir o cliente. Sim. Eu faço uma sessão de alinhamento quando eu faço a mentoria, e assim, é uma sessão de ouvir, deixa a pessoa falar. Verdade. Porque é assim que eu vou entender o que ela está precisando para poder fazer uma boa venda, né? Uhum. E isso está muito ligado com a bandeira que eu hasteio aqui, com a Comunicamente, com o negócio, que é a gente vencer o medo do julgamento, para a gente poder expor as nossas ideias com mais liberdade, e a gente entender que antes da gente parar para estudar oratória, que se popularizou demais, e existe um motivo claro para isso, por quê? Quando eu estou pensando em oratória, eu estou pensando em mim. Eu estou pensando na minha maneira de falar, a minha maneira de me expressar, mas comunicação é troca. Então, eu preciso me preocupar com o outro. E a gente consegue se comunicar melhor, não é apenas desenvolvendo oratória, mas é principalmente, como você perfeitamente falou, é escutando o outro. É se Exato. conectando com o outro para que você possa utilizar a sua comunicação de uma maneira mais eficaz. E é uma característica do mundo hoje ser cada vez mais breve, mais rápido. Então, o tiro tem que ser mais certeiro hoje. Exato. Pessoal, fica com a gente. Ó, entrando Polônia, Vila Velha, Illinois, Estados Unidos, Bélgica, Votuporanga, Santo André, São Paulo, São Carlos. Muito obrigada. Fica com a gente. A gente vai para um breve intervalo e voltamos já já com o Rodrigo, @MaraDescomplica. Voltei e eu quero agradecer essa audiência espetacular. México, Missouri, Geórgia, nos Estados Unidos, São José, Santa Catarina, Caldas Novas, Eitoraí, Goiás, Nova Lima, Minas, Aveiro, Portugal, Serra Espírito Santo, Sabará, Londres, Inglaterra, Petrópolis, Rio de Janeiro, Ubatuba, Guarulhos, Campinas, Franca, Castanhal, Santarém. Gente, tem muita gente aqui com a gente. Um super beijo carinhoso para vocês. E eu quero dizer que quem ainda não está me seguindo, está perdendo. Vai lá, @MaraDescomplica. Tem muita dica sobre finanças pessoais e microempreendedorismo. Eu vou pedir para o Rodrigo dar a rede social dele e já vou emendar a pergunta. O que mudou com a comunicação na internet, Rodrigo? Vixe Maria, vamos lá. Eu não sei o que vai ser mais difícil, se é falar tudo que mudou ou se é falar o sobrenome para as pessoas me seguirem no Instagram. Tá certo. Vamos lá, Rodrigo.Dilio. Dilio, se não balançar a mãozinha, não sabe a pronúncia, mas eu vou aportuguesar, vou embrasileirar para ficar mais fácil, gente. Rodrigo.Giglio, Giglio. Isso. Me acompanha lá, manda um inbox dizendo que você estava aqui na rádio para a gente trocar uma ideia. Legal. Rodrigo responde todo mundo, tá? Porque eu vivo mandando coisinhas, atormentando ele, fazendo perguntas. E você fala sobre comunicação digital no seu Insta. Isso. Você dá curso, faz Eu dou cursos, mentoria. mentorias, consultorias. Aqui a Comunicamente tem muitos braços, mas como a gente estava falando no bloco anterior, quanto mais objetivo, quanto mais clara for a nossa promessa, mais fácil é as pessoas se conectarem com a gente. Então, por exemplo, aqui a gente tem um período bastante exclusivo, né? Bem estreito para que a gente possa conversar com as pessoas. Por isso, você que está assistindo a gente, manda mensagem, a gente lê aqui no break, depois a gente volta respondendo as suas perguntas. Então, quando você vai, por exemplo, se posicionar no digital, as pessoas precisam entender claramente o que você faz de um jeito mais útil e objetivo possível. Então, se a gente quer colocar todo o nosso portfólio no online, na hora da gente falar, as pessoas não vão parar para te ouvir. Tá.
né? Então, hoje, quando a gente, por exemplo, no meu caso, a gente se posiciona ajudando pessoas, mesmo dentro de uma rede social, ajudando pessoas a se posicionarem, venderem seus conhecimentos na internet, sem ficarem reféns de redes sociais, é porque isso intriga. Isso vai, opa, Então, isso como é que não útil. vou ser refém da rede social? Pois é. Por que você usa rede social se você diz que você não precisa? Ah, porque rede social, Mara, é uma ferramenta fantástica para potencializar resultado. Tá, Mas o que acontece? Muitos empreendedores não têm nem os primeiros resultados. Muitos empreendedores não sabem explicar o que fazem. Então, tá, se a gente vai potencializar uma coisa meia boca, a gente vai ter uma meia boca enorme. tá. E aí não atrai a atenção. Não está atenção da maneira correta. Então, é muito esforço para pouco resultado. Por exemplo, quantos posts a gente precisa fazer para ter um interessado pedindo uma cotação no inbox? Um monte. Não tem relação direta, não tem o que a Não, gente medir. é. Sabe? Então, uma das características aqui que mudou a comunicação na internet, especialmente aqui na rede social, que a gente fala bastante, é como que você faz para tirar as pessoas da rede social e virem para um ambiente que elas prestem atenção em você. O Herbert Simon, lá na década de 70, que recebeu o Nobel de Economia, ele previu que lá num futuro distante, você me diz, Mara, se esse futuro chegou, um futuro distante, haveria escassez de atenção por excesso de informação. Então. Então, hoje, no falatório digital, tem muita informação. Se você perguntar qualquer coisa no Google ou em qualquer inteligência artificial, você vai encontrar respostas. Só que o que as pessoas pagam hoje? Elas precisam de acolhimento, de pegar na mão, de fazer junto, de ouvir. Olha a escutatória aí de novo, de serem ouvidas para que você possa direcioná-las no resultado que elas querem. Então, se eu perguntar lá, o que eu tenho que postar na minha rede social no Google, vai aparecer. Agora, como é que você faz isso em menos tempo? De forma estratégica, de acordo com o que eu quero compartilhar com o mundo. Aí a gente precisa de um acompanhamento, seja através da mentoria, seja através de um dos treinamentos, um dos produtos que a gente tem aqui. Você sabe, Rodrigo, que eu trabalhei em banco a vida toda, né? Presencial. Então, a gente tinha o tempo do mundo ali para explicar um produto, um serviço. E quando eu comecei na internet, eu fazia vídeos de 2 minutos. E já era super difícil para mim. E daí eu peguei, né? Contratei um mentor. E ele falava, Mara, 23 segundos. Mas como eu vou explicar um produto em 23 segundos? Menino, hoje, quando eu faço... Ontem eu fiz um vídeo de 1 minuto e 4, eu falei, nossa, isso está muito longo, vou fazer outro. É verdade, se a gente comparar há 2 anos, durante a pandemia, as lives explodiram durante a pandemia. As pessoas caçavam uma live atrás da outra. Por quê? Mais uma vez, contexto. Estava todo mundo trancado com a bunda dentro de casa, sem poder fazer nada. O telefone era a janela do mundo. Exato. Então, a gente tinha tempo de assistir lives de 1 hora, de 1 hora e meia. A gente fazia uma live o dia inteiro, praticamente um reality show de casa. Hoje, você vai iniciar uma live, se você não capturar a atenção com um bom título ou com vários gatilhos que você vai colocando na sua comunicação, você não prende a audiência, você não prende a atenção das pessoas. Entra e sai muita gente, né? Muita, é um fluxo muito grande. Então, a gente está cada vez mais desatento, conforme Herbert Simon tinha previsto lá atrás. É a era da desatenção. E a gente, eu tinha um chefe no banco que ele dizia que a gente era muito tainha, porque a tainha você pesca ali em cima do rio, e a gente só quer as coisas assim superficiais, bem rapidinho. Vocês são tudo tainha, vocês não querem ver nada profundo. Aí a gente não tem tempo para isso. Sabe quando que a gente consegue aprofundar, pegando perfeitamente essa analogia da tainha, Mara? Sem querer ser repetitivo na questão da utilidade, né? Mas quando a gente capta a atenção das pessoas, sim, pela utilidade, e aí você traz para o ambiente que você controla. Sei que tem vários empreendedores e empreendedoras aqui com a gente perguntando, Medílio, Mário, como é que a gente faz para captar a atenção das pessoas e poder vender melhor? Ao invés de você ficar no falatório, por exemplo, de uma rede social, traz para um grupo do WhatsApp.
que seja. É um ambiente que você controla. Ali você bota a tua mensagem, você pode se relacionar, você pode fazer uma oferta, e as pessoas que entraram naquele grupo, minimamente demonstraram interesse no assunto dele. Tá. E você traz para um ambiente que você controla e você pode, dali, extrair bons clientes. Você não precisa depender da entrega do algoritmo que muda toda hora, que você não tem controle. É verdade. Gente, a gente vai para um breve intervalo. Voltamos no último bloco e eu já vou antecipar a pergunta. Quais os benefícios e malefícios desta comunicação? Fica com a gente volta já já. @Mara Descomplica. Voltamos e eu, Mara Bernardes, quero agradecer você de Lagoa da Confusão, Tocantins, Uberlândia, Taubaté, Porto União, Santa Catarina e as demais cidades que a gente não consegue dizer aqui, né? Estou com Rodrigo Digrio, publicitário e treinador de comunicação, que vai dizer para a gente agora quais os benefícios e malefícios da comunicação digital. Conta para a gente, Rodrigo. Legal, Mara. A gente começa pela notícia boa ou pela notícia ruim? Como é que você prefere? Pela ruim, pela ruim. Legal. Como a gente tem aqui a proposta, né, de conseguir vender os nossos conhecimentos pela internet sem ficar refém de redes sociais, no bloco anterior a gente entendeu que a gente pode utilizar as redes sociais desde com estratégia. Então, quando a gente sabe se comunicar na era digital, a gente consegue utilizar a internet, de forma geral, para potencializar. Mas se eu não tenho uma promessa clara, se eu não sei explicar de forma simples o que é que eu faço, eu vou potencializar uma coisa confusa. Por isso que o principal malefício da comunicação na era digital é perder tempo demais. E olha que baita de contrassenso. A gente estava falando aqui sobre uma das características que a gente está vivendo hoje, é rapidez, agilidade, brevidade, ser objetivo. Então, quando a gente está cada vez mais rápido, mais apressado, para poder resolver os nossos perrengues, para a gente poder comprar uma solução, para a gente poder resolver uma dívida, que seja, a gente quer agilidade. E aí, o empreendedor, quando ele não sabe exatamente o que falar e como se posicionar, como se expressar, ele vai perdendo tempo. Então, ele vai ficando cada vez mais distante do cliente dele. Porque ele não sabe se expressar, então ele posta um monte de coisa sem sentido, e as pessoas querem uma coisa cada vez mais rápida e mais ágil. E é por isso que gera uma baita de uma frustração. Aí o povo fala, não dá para viver, se posicionar e ser empreendedor no digital. Dá sim, desde que a gente pare para pensar antes. Então, o principal malefício da comunicação na era digital é a gente se atropelar por não pensar antes do que a gente vai postar, o que a gente vai falar, e a gente se frustrar por ter um resultado ruim. Esse é o principal benefício. Porque, assim, as pessoas às vezes acham que o Instagram é ir lá, e tal, e posta um negócio. E tal. Não! Você tem que programar. O que você... Hoje mesmo eu coloquei um que eu fiz agora, mas é porque a notícia saiu. Saiu o Desenrola, né? Que é um programa do governo para ajudar as pessoas que estão endividadas. Então, eu coloquei, mas por quê? Porque a notícia saiu agora. Tem uma pessoa aqui dizendo, a Eliane Dias, mensagem para o mentor Rodrigo, que aprendeu muito com ele. Coraçãozinho para ela. Obrigada pela audiência, Eliane. Vamos lá. E eu sou assim, por exemplo, eu falo de muita coisa, eu faço muita coisa em finanças, investimento, endividamento, microempreendedorismo, mas eu foco organização financeira no meu Instagram, senão fica muito confuso, né? Agora, se alguém me procura, quero fazer um investimento, legal, eu faço a mentoria, mas eu não fico falando de tudo ao mesmo tempo, senão fica uma loucura, né? Uhum. Não é? E os benefícios, além de faturar? Com certeza, esse é o primeiro ponto. E é legal, Mara, isso que você falou, porque muita gente vem empreender porque ama determinado assunto e vai pensar em meta financeira lá no velho. Isso é romantismo. A gente vive de dinheiro. É romantismo. Se é um negócio, a gente precisa saber como é que eu faço o dinheiro fluir dentro desse trabalho.
né? Eu posso levantar uma bandeira, posso defender uma causa, eu posso até envolver pessoas nisso, mas não é um negócio, é uma causa social, por exemplo. Exato. Mas se a gente está empreendendo, se a gente está construindo um negócio, quanto que eu quero faturar com isso? Você sabe que hoje eu até estava conversando com uma amiga do banco e ela me indicou uma pessoa que estava com problema financeiro, uma empresa. E depois de 3 contatos que eu fiz, ela me respondeu assim: não tenho tempo para pensar nisso agora. Gente, mas se não tem tempo de pensar no faturamento, como é que a tua empresa vai existir? Pois é. E é tua empresa e 30 pessoas que trabalham com você, né? Exatamente. Então, esse ponto que impacta, por exemplo, no teu negócio, você querendo ajudá-la a resolver as finanças, e ela diz que não tem tempo para isso, vem nessa característica da gente querer resultados cada vez mais rápidos, mas a gente também se embola em um monte de coisa que a gente se envolve em fazer, e a gente tira do foco que é realmente importante. Se eu tenho um negócio, eu preciso que o fluxo de dinheiro esteja natural, esteja seguro, que eu consiga entender todo o processo que está acontecendo. E o benefício? Vamos lá. Então, um dos benefícios, tem uma máxima da publicidade que é produto não visto é produto não vendido. Tá. Então, o produto que está no estoque da loja não vai ser vendido porque ele está no estoque da loja, ele não está sendo visto. Quando nós somos o rosto da nossa marca, quando a gente é o serviço personalizado, ou o produto personalizado, a gente tem que ser visto sim. Então, se alguém está ouvindo a gente aqui agora e falar, mas eu sou tímida, então eu tenho medo de aparecer, não gosto de gravar vídeo, cara, você está indo exatamente contra o faturamento do teu negócio. Você está indo contra a comunicação na era digital. Então, porque apesar da era digital, as pessoas querem saber quem você é. Isso. Né? Às vezes eu estou fazendo comida, eu vou lá e posto, fiz esse bolo baratinho, tal. Porque as pessoas querem saber quem que é a Mara. Você humaniza essa relação, né, Mara? Exato. Tem gente que me manda recado, fiz isso, fiz aquilo, e aí você começa a sair só do digital, né? Então, esse é um outro benefício. Já que a gente está utilizando meios sintéticos para a gente poder se relacionar, quando a gente compartilha um pouco da nossa vulnerabilidade, quando a gente compartilha um pouco da nossa rotina, um pouco dos aprendizados, a gente está aquecendo, a gente está humanizando essa relação que está sendo criada dentro do ambiente sintético, no ambiente digital. Então, humanizar é fundamental para que você possa desenvolver uma boa comunicação na era digital. Então, você acompanha a evolução, um dos pontos que a gente abordou nos últimos blocos, já que você precisa se adaptar e transformar digitalmente. Quando a gente fala isso, não é investir em tecnologia, mas eu sou uma empresa pequena. Não, é você perceber o comportamento humano. Que a gente está num contexto diferente hoje, o mundo pós-pandêmico, ele é ainda mais ágil, mas você pode utilizar, por exemplo, a inteligência artificial para te ajudar a construir o teu calendário de posts. Você pode utilizar a rede social para te ajudar a desenvolver um produto, desde que você saiba como fazer isso. Um dos treinamentos que a gente tem aqui é justamente isso. Eu não sei o que postar hoje. Se é hoje, você não precisa nem postar. Porque você tinha que ter pensado nisso antes. Então, vamos hoje pensar no que vai acontecer na semana que vem? E a gente organiza a casa. E você pode utilizar os meios que já estão à sua disposição para você entender mais das pessoas, e você dedicar mais tempo aos seus clientes e menos tempo com a corzinha do post, ou com um detalhezinho daquilo, com um detalhezinho de outra coisa. E com mais tranquilidade, né? Oi? Com mais tranquilidade, né? Não fica naquele, meu Deus, o que eu vou pôr agora? O que eu não vou pôr, né? Você tem que ser ágil na tua transformação, na sua maneira, no teu aprendizado de comunicação, mas quando você está aqui nos bastidores, você precisa lembrar quem é que comanda esse navio. Sou eu. Exato. Então, de acordo com aquela menina que deu bola fora aí, você poderia estar ajudando, mas ela ainda não percebeu o valor do teu negócio. Depois eu faço isso. Então, ela provavelmente está preocupada com coisas operacionais do dia a dia, e ela não está vendo 3 palmos à frente, que o negócio dela está indo para o buraco. E precisa da Mara para resolver as finanças dela. Rodrigo, obrigada. Quer dar um último recado? Nosso tempo está estourando. Eu quero agradecer todo mundo, principalmente aí os teus clientes. E o programa está terminando. Quer um último recado?
Último recado, gente. A comunicação na era digital é através de vídeos, sim. Ah, mas eu tenho medo de gravar. Dá para a gente resolver isso. Eu levei 30 anos para vencer o medo do julgamento e hoje estou aqui fazendo entrevista, podendo conversar ao vivo. Então, se você caçar lá no YouTube, digita lá comunicamente no YouTube, você vai ver um monte de vídeo grotesco do Rodrigo ainda tímido. Então, acredita, dá para fazer. Mara, eu mantenho esses vídeos aí de vergonha alheia para que todo mundo tenha certeza que dá para resolver. Tá certo. Né? Rodrigo, Então, obrigada. no Instagram, Rodrigo.giglio, vamos conversar aqui no inbox e vamos agilizar essa comunicação, senão você vai ser engolido pelo mundo. Exatamente. Muito obrigada, Rodrigo, audiência, rádio, obrigada pelo apoio. Terça-feira que vem, meio-dia, estou de volta. Obrigada. @Mara Descomplica.